Eu já disse, minha senhora. A faxineira só é esperada para amanhã. E, por favor, use o elevador de serviço da próxima vez. O mármore deste hall foi importado da Grécia e não foi feito para sapatos populares. As palavras de Zildete saíram como chicotadas, acompanhadas pelo tilintar do gelo em sua taça de cristal. Eu estava parada no centro da sala de estar que eu mesma paguei, sentindo o cheiro de orquídeas caras e hipocrisia. Tarsila, minha própria filha, estava ao fundo, evitando meu olhar enquanto ajustava um anel de brilhantes que custava mais do que a minha casa em Penedo. Eu não respondi de imediato. Apenas olhei para as minhas mãos. Elas estavam limpas, mas as cicatrizes de décadas de agulhas de costura e o calor do ferro de passar em Resende nunca sumiriam. Elas eram o meu mapa. E aquele mapa não me levava ao elevador de serviço. Eu sou a Afonsa e esta é uma história de justiça silenciosa. Antes de eu contar como o castelo de cartas da minha filha desmoronou naquela manhã, eu quero saber, de qual cidade do Brasil você está assistindo? Deixe seu comentário aqui embaixo com sua localização e continue comigo, porque o que eu fiz a seguir mudou a vida da Tarsila para sempre. Você está no Afonsa Story. O começo de tudo. Para entender por que eu estava ali, naquela sala fria na Barra da Tijuca, precisamos voltar 24 horas. O sol em Penedo, no Rio de Janeiro, sempre teve um brilho diferente. É um lugar onde o tempo parece respeitar quem trabalha a terra. Eu estava na minha pequena varanda, terminando de costurar o vestido de noiva de uma cliente, quando o telefone tocou. Era Tarsila, minha única filha. A menina que eu carreguei no colo enquanto vendia marmitas nas portas das fábricas de Resende. A mulher que se tornou advogada porque eu passei noites em claro costurando uniformes para colégios de elite, apenas para que ela pudesse sentar ao lado dos filhos dos donos do mundo. Oi, mãe, a voz dela estava estranha. Distante. Olha, amanhã é o grande dia. O casamento no casarão de Santa Teresa. Eu liguei para dizer que não precisa se preocupar em vir. O mundo pareceu girar mais devagar. A linha de nylon que eu segurava cortou levemente meu dedo, mas eu não sentia dor física. A dor estava no peito. Como assim, Tarsila? O ônibus já está pago. Seu vestido de madrinha, aquele azul que você queria que eu fizesse. Mãe, entenda, ela me interrompeu com uma impaciência que me gelou o sangue. O evento cresceu. O Van Clayton. A família dele é muito tradicional. Teremos embaixadores, magistrados, gente do alto escalão do Rio. É um círculo diferente, entende? São pessoas especiais. Você não se sentiria confortável. Ficaria deslocada, sem saber sobre o que conversar. Eu faço um jantar para a senhora depois, em Penedo, algo bem simples, do seu jeito. Pessoas especiais. Aquela frase ecoou na minha cabeça como um sino fúnebre. Eu olhei para a foto dela sobre a minha mesa de costura. A foto da formatura. Eu não estava deslocada naquele dia, mesmo sendo a única mãe com as unhas sujas de tecido. Entendo, eu disse. Minha voz não tremeu. Eu aprendi a controlar a tremedeira nas mãos para não errar o ponto da costura. Você quer dizer que eu sou a parte da sua vida que não combina com a decoração. Não seja dramática, mãe. É apenas uma questão de conveniência social. Aproveite o descanso. Beijo. Tchau. O sinal de linha ocupada foi o som mais solitário que já ouvi. Olhei para as minhas mãos calejadas. O círculo especial de Tarsila não incluía a mulher que foi o alicerce de cada tijolo da vida dela. Eu me levantei. O cansaço que eu sentia há 30 anos pareceu evaporar, substituído por uma clareza gelada. Tarsila pensava que o diploma de direito a tornava mestre em estruturas, mas ela esqueceu quem ensinou a ela que uma casa sem base cai com o primeiro vento. Fui até o meu quarto. No fundo do armário, atrás das colchas de retalhos, havia uma pasta de couro velha, com cheiro de mofo e de passado. Ali não estavam apenas lembranças. Ali estavam as provas de que o luxo de Tarsila era um castelo construído em terreno alheio. Enquanto Santa Teresa se iluminava para o evento do ano, eu passava a noite em claro. Não chorando, mas conferindo números. Conferindo cada centavo que saiu da minha conta em Resende para o apartamento da Barra da Tijuca. Cada parcela do condomínio que ela esquecia de pagar e que eu quitava em silêncio para que ela não passasse vergonha. O sol nasceu pesado sobre a Baía de Guanabara no dia seguinte.
Peguei o primeiro ônibus intermunicipal. O motorista me cumprimentou com o sorriso de sempre, sem saber que aquela senhora de aparência frágil levava uma bomba atômica dentro de uma bolsa de crochê. Cruzei a ponte Rio-Niterói, olhando para o mar. Eu pensava no Van Clayton, o noivo. Um rapaz que falava em heranças, mas cujos pais viviam de aparências em um apartamento alugado no Leblon. Tarsila achava que estava subindo de degrau ao se unir a eles. Mal sabia ela que estava apenas trocando uma base sólida de rocha por um pântano de vaidade. Ao chegar na Barra, o asfalto parecia queimar. O prédio onde ela morava era um desses monumentos ao ego humano. Vidros espelhados, segurança armada e uma recepção que parecia um hotel 5 estrelas. Bom dia, querubim, eu disse ao chegar ao balcão. O porteiro, um homem de meia-idade que sempre foi gentil comigo quando eu trazia doces de Penedo escondidos, arregalou os olhos. Ele viu as postagens do casamento no Instagram do condomínio. Ele sabia que eu não tinha sido convidada. Dona Socorro, o que a senhora faz aqui a esta hora? A dona Tarsila. Ela disse que estaria em núpcias. Eu sei, querubim. Só vim tratar de negócios. O sistema ainda me reconhece como proprietária principal, certo? Ele hesitou, os dedos pairando sobre o teclado. Sim, senhora. O usufruto e a titularidade principal ainda constam no seu CPF. A senhora quer que eu anuncie? Não precisa. Eu tenho a chave. E querubim, hoje é um dia para pessoas especiais. E eu me sinto muito especial hoje. Subi o elevador social. O espelho devolvia a imagem de uma mulher que o mundo tentou tornar invisível. Mas quando as portas se abriram no 12º andar, eu não era mais a costureira de Penedo. Eu era a conta que havia chegado para ser paga. Bati à porta. O som ecoou pelo corredor silencioso. Quando a maçaneta girou e o rosto de Zildete apareceu, com seu olhar de desdém e sua taça de suco verde, o jogo começou. Faxineira? Ela perguntou. Eu sorri. Foi um sorriso curto, afiado como uma tesoura de alfaiate. Não, Zildete. A dona da festa. Entrei. O apartamento estava impecável. Flores por todos os lados. Malas de grife prontas para a lua de mel em Gramado. Tarsila apareceu no corredor, o choque transformando seu rosto jovem em uma máscara de pavor. Mãe! O que é isso? Isso, Tarsila, é o mundo real batendo na sua porta de mármore grego. Você disse que eu não era especial? Pois bem, vamos ver o quanto esses seus convidados especiais vão gostar de saber que a noiva deles acaba de ficar sem teto. O silêncio que se seguiu foi interrompido apenas pelo som do meu coração, batendo firme, compassado. Eu estava no comando. E o castelo de Tarsila estava prestes a virar pó. O silêncio que se instalou na sala daquele apartamento na Barra da Tijuca era tão denso que eu podia ouvir o zumbido do ar-condicionado central. Tarsila continuava estática, como se fosse uma das estátuas de decoração que ela tanto se orgulhava de possuir. Zildete, a sogra, finalmente pareceu recuperar o fôlego, mas sua expressão de desdém apenas se aprofundou. Tarsila, querida, por favor, tire essa mulher daqui antes que o Van Clayton acorde. Não queremos que ele comece o primeiro dia de casado com esse tipo de cena doméstica, disse Zildete, agitando a mão como se estivesse espantando uma mosca. Eu olhei para ela. Zildete nunca soube o que era ter calos. Suas mãos eram macias, hidratadas com cremes importados, mãos que nunca seguraram nada mais pesado do que um talão de cheques, que, como eu bem sabia, estava muitas vezes sem fundo. O Van Clayton pode acordar, Zildete. Aliás, ele deve acordar. Porque o que eu tenho a dizer interessa a todos que planejam passar o resto da vida escorados no suor alheio, respondi, caminhando até a mesa de jantar de carvalho maciço e puxando uma cadeira. Ao sentar, minha mente viajou. Era impossível estar ali, diante de tanta opulência negada, sem lembrar de onde cada centavo havia saído. Eu me vi de volta a Resende, 20 anos atrás. O sol de meio-dia batia no telhado de zinco da nossa casinha humilde perto da linha do trem. Eu me lembrava do cheiro de feijão queimando porque eu estava exausta demais, cochilando sobre a máquina de costura Singer que herdei da minha mãe. Tarsila era pequena. Ela precisava de livros, de uniformes, de uma vida que não fosse marcada pela escassez. Eu me lembro de uma noite específica,
quando ela chorou porque queria entrar em um curso de inglês que todos os seus colegas de escola faziam. O valor da mensalidade era exatamente o que eu tinha guardado para consertar o vazamento no nosso banheiro. Eu não consertei o vazamento. Usei baldes por 2 anos, mas Tarsila aprendeu a falar inglês. Mãe, por favor, Tarsila finalmente falou, sua voz saindo em um sussurro espremido. Você está passando vergonha. Se você queria dinheiro, bastava pedir. Não precisava vir aqui com essa roupa, nesse estado, humilhar a mim e ao meu marido na frente da minha sogra. Dinheiro, Tarsila? Você acha que isso é sobre dinheiro? Perguntei, sentindo uma risada amarga subir pela garganta. Eu vendi as únicas joias que sua avó me deixou, um par de brincos de esmeralda e um anel de ouro, para pagar a sua primeira anuidade na faculdade de Direito no Rio. Eu trabalhei em 2 empregos, costurando para fora de dia e limpando escritórios de noite, para que você nunca precisasse usar um transporte público lotado como o que eu peguei hoje cedo. Eu fiz uma pausa, olhando para as cortinas de linho que bloqueavam a vista do mar. Eu dei a você o mundo, Tarsila. Mas você só queria o mundo se eu não estivesse nele para lembrar de onde você veio. Zildete soltou um suspiro teatral. Isso é drama de classe baixa, Tarsila. Realmente, eu avisei ao Van Clayton que linhagem é algo que não se compra. Agora entendo por que você insistiu tanto em esconder sua origem. É lamentável. Aquelas palavras de Zildete eram o combustível que eu precisava. Tarsila, em vez de defender a mulher que a carregou, baixou a cabeça, claramente mais preocupada com a opinião da sogra especial do que com a dignidade da mãe. Foi naquele momento, vendo minha filha se encolher diante de uma mulher que vivia de aparências, que eu percebi que a minha menininha tinha morrido há muito tempo. No lugar dela, havia uma estranha que valorizava mais o brilho falso de um sobrenome do que o ouro real do caráter. Lembrei-me de cada renúncia. Lembrei-me das férias que nunca tirei, dos sapatos que usei até a sola furar, tudo para que ela pudesse frequentar os melhores restaurantes com os amigos de sobrenome. Eu era a sombra que sustentava a luz dela, e ela decidiu que a sombra estava borrando a foto do casamento. Você me chamou de não especial, Tarsila, eu disse, abrindo a pasta de couro sobre a mesa. Mas esqueceu que este apartamento, que você apresenta aos outros como fruto do seu sucesso como advogada associada, foi comprado com o dinheiro da venda do terreno da nossa família em Penedo. Aquele terreno que seu pai protegeu como se fosse solo sagrado. Tarsila empalideceu ainda mais. O apartamento é meu, mãe. Você mesma assinou os papéis. Eu assinei a compra, Tarsila. Mas eu sou advogada da vida, e você, pelo visto, não leu as letras miúdas do contrato de usufruto e das cláusulas de inadimplência que eu, preventivamente, inseri através do meu advogado, um amigo de verdade, que não se importa com círculos especiais. Eu retirei o primeiro documento. Era uma notificação de débito. Tarsila vinha desviando dinheiro que eu mandava para o condomínio e IPTU para manter o estilo de vida luxuoso de Van Clayton. As dívidas estavam acumuladas. Eu vim aqui para uma auditoria, minha filha. E o balanço final diz que você está devendo. Não só dinheiro, mas respeito. E o respeito, ao contrário do aluguel, eu não aceito parcelar. Van Clayton apareceu na porta do quarto, coçando os olhos, vestindo um pijama de seda que provavelmente também foi pago por mim, indiretamente. Que barulheira é essa? Tarsila, quem é essa mulher gritando na nossa sala? Eu me levantei. Minha postura era reta, a coluna forjada em anos de trabalho duro. Eu sou a Afonsa, e se você quer saber o que acontece quando uma mãe decide que cansaço não é fraqueza, você precisa se inscrever agora mesmo neste canal. No próximo capítulo, eu vou mostrar o que estava escrito naquela pasta que fez o sorriso do herdeiro sumir em um segundo. Não perca a continuação desta lição de vida no Afonsa Story. Virei-me para Van Clayton e sorri. Eu não sou uma tia do interior, rapaz. Eu sou a dona do chão que você está pisando. E o seu tempo de moradia gratuita acaba de expirar. A raiva nos olhos de Van Clayton começou a se transformar em dúvida. Ele olhou para Tarsila, esperando que ela desmentisse. Mas Tarsila só conseguia olhar para a pasta de couro na mesa. Ela sabia que, dentro daquela pasta, o mundo especial dela estava prestes a ser reduzido a cinzas. Van Clayton deu um passo à frente, ajustando o pijama de seda com uma arrogância que claramente havia herdado de Zildete. Ele olhou para Tarsila, esperando uma explicação,
e depois para mim, com um sorriso de canto que tentava ser intimidador. Dona! Socorro, não é? Ouvi bem. A senhora está dizendo que este apartamento é seu? Creio que houve um mal-entendido. Minha esposa e eu compramos este imóvel como nossa base para construir nossa família. Se a senhora está passando por dificuldades financeiras em Penedo, podemos conversar sobre uma ajuda, mas entrar aqui gritando. Eu o interrompi com um gesto seco. Dificuldades financeiras, Van Clayton. É engraçado você mencionar isso. Porque, pelo que vejo nesta pasta, quem está com dificuldades para manter as aparências é você. E não me chame de essa mulher ou tia. Para você, eu sou a proprietária. Abri a pasta de couro e retirei a primeira folha, o contrato de compra e venda original. Coloquei-o sobre a mesa de mármore, bem na frente dele. Vejam bem. Tarsila, você se lembra de quando assinou isso, não lembra? Você estava saindo da faculdade, cheia de sonhos. Eu disse que compraria o apartamento para você morar enquanto estabelecia sua carreira, mas que ele seria o meu seguro para a velhice. O imóvel está em meu nome. Você tem o usufruto, o que significa que pode morar aqui, enquanto cumprir as regras. Tarsila tentou pegar o papel, mas minha mão foi mais rápida, pressionando contra a mesa. Mas aqui está a cláusula 14.2, continuei, minha voz soando como metal de uma tesoura de alfaiate. O usufruto é cancelado imediatamente em caso de inadimplência de encargos por mais de 3 meses ou em caso de desvio de finalidade. Tarsila, você não paga o condomínio há 6 meses. E mais, você apresentou este apartamento como garantia de um empréstimo pessoal que o seu marido fez para abrir aquela empresa de consultoria que faliu em 2 meses. Isso é fraude, minha filha. Você usou um bem que não é totalmente seu para cobrir os buracos da família especial do seu marido. Zildete, que até então parecia uma estátua de gelo, soltou a taça de suco sobre um aparador. O som do cristal batendo na madeira ecoou como um tiro. Isso é impossível. Van Clayton, você me disse que os pais da Tarsila eram latifundiários em Minas Gerais. Que esse apartamento era apenas uma fração da herança. Olhei para Tarsila. Ela estava com o rosto enterrado nas mãos. A mentira que ela construiu para ser aceita naquele círculo especial estava sangrando diante de todos. Ela não era herdeira de latifundiários. Ela era filha de uma costureira que lavava chão para pagar seus livros. E, para Zildete, a segunda opção era um crime imperdoável. Ela mentiu para você, Zildete. Que feio, eu disse, sem um pingo de pena. Mas não se preocupe. A mentira termina hoje. E a moradia gratuita também. Retirei o segundo documento, a notificação extrajudicial de desocupação, já carimbada pelo cartório em Niterói. Eu não vim aqui para tomar café. Vim avisar que ontem à tarde, às 17 horas, eu assinei o contrato de venda deste apartamento para um grupo de investidores que transforma imóveis de luxo em escritórios corporativos. O depósito do sinal já caiu na minha conta. Vocês têm 24 horas para retirar o que é de vocês. O que ficar aqui depois disso irá para o lixo ou para a doação. Você não pode vender o que é meu, gritou Tarsila, a voz aguda de desespero. Eu sou sua filha. Você quer me ver na rua? No dia seguinte ao meu casamento. No dia seguinte ao casamento para o qual eu não era especial o suficiente para ser convidada, respondi, levantando-me lentamente. Você me tirou da sua vida, Tarsila. Eu apenas estou tirando você do meu patrimônio. Você queria ser independente? Pois bem, a independência começa agora. Sem o meu teto, sem o meu dinheiro e sem a minha proteção. Van Clayton tentou se aproximar, com o dedo em riste. Isso não vai ficar assim. Eu sou advogado, eu vou embargar essa venda, eu vou. Você vai o quê, Van Clayton? Desafiei, dando um passo em direção a ele. Você vai processar a mulher que pagou o seu pijama? Você vai explicar ao juiz como usou um imóvel de usufruto de terceiros como garantia ilegal? Eu conheço as leis da vida antes de você aprender a ler. Se você der um passo jurídico contra mim, eu garanto que a próxima vez que nos virmos será no tribunal criminal por estelionato. Ele parou. A coragem de fachada dele desmoronou mais rápido que uma bainha mal feita. Zildete, percebendo que o barco estava afundando, começou a recolher sua bolsa e o hobby de seda.
Eu não vou ficar aqui para ser insultada por uma camponesa, bufou Zildete. Van Clayton, arrume suas coisas. Vamos para o nosso apartamento. Tarsila, espero que você resolva essa confusão. Que decepção. O seu apartamento, Zildete? Eu perguntei com um sorriso irônico. Aquele que está com 3 meses de aluguel atrasado no Leblon? Sim, eu também fiz minha pesquisa. Parece que a linhagem de vocês é feita de cheques devolvidos. Zildete parou na porta, o rosto vermelho de fúria e vergonha. Pela primeira vez na vida, ela não tinha uma resposta pronta. Eu me virei para o público que me assistia através da tela. Vocês estão vendo? A arrogância tem pernas curtas, mas a verdade tem passos firmes. Se você quer ver o momento exato em que a Tarsila percebeu que o marido rico não passava de uma ilusão, você precisa se inscrever no Afonso Story. Clique no botão de inscrição agora, porque o próximo capítulo é sobre o despertar amargo de quem vendeu a própria mãe por um sobrenome falso. Olhei para Tarsila, que agora chorava silenciosamente no sofá. 24 horas. Tarsila. Nem um minuto a mais. O caminhão de mudança dos novos donos chega amanhã. Sugiro que você comece a empacotar seus vestidos de grife. Talvez eles valham algum dinheiro no brechó para pagar a primeira noite em um hotel de 5ª categoria. Saí do apartamento sem olhar para trás. O som dos meus passos no mármore grego não era mais o som de uma faxineira. Era o som de uma mulher que acabará de recuperar sua liberdade. Saí daquele prédio espelhado sentindo o ar quente da Barra da Tijuca bater no meu rosto, mas, pela primeira vez em anos, aquele calor não me sufocava. Eu caminhava em direção ao ponto de ônibus com a pasta de couro apertada contra o peito. Dentro dela, o peso dos documentos parecia ter diminuído. A bomba já havia sido detonada. Agora, eu só precisava observar a fumaça subir de longe. Enquanto esperava o coletivo para a rodoviária, meu celular não parava de vibrar. Era Tarsila. 10 chamadas perdidas em menos de 5 minutos. Depois, começaram as mensagens. Mãe, por favor, atende. Você não pode fazer isso comigo. A Zildete está tendo um ataque. O Van Clayton quer me expulsar. Eu te peço perdão, eu estava nervosa, eu não quis dizer aquelas coisas. Eu olhava para a tela e vi apenas palavras vazias. O arrependimento de Tarsila não era pela dor que ela me causou, mas pelo conforto que ela estava perdendo. É fácil pedir perdão quando o teto sobre a sua cabeça começa a ruir. Guardei o aparelho na bolsa e decidi que o silêncio seria minha única resposta. O ônibus intermunicipal finalmente encostou. Subi e escolhi um assento na janela, do lado que permitia ver o mar. À medida que o veículo ganhava velocidade pela Avenida Sernambetiba, eu via os prédios luxuosos ficando para trás. Cada quilômetro que nos afastava da Barra era um quilo de mágoa que eu deixava pelo caminho. Eu comecei a pensar no que estaria acontecendo naquele apartamento agora. Conseguia imaginar a cena. Zildete, com sua elegância de fachada, despejando toda a sua frustração em cima de Tarsila. O Círculo Especial era um clube onde o ingresso custava caro, e agora que o cartão de crédito da minha filha havia sido cancelado pela própria mãe, ela não passava de uma intrusa. Van Clayton, o herdeiro, provavelmente estava agora percebendo que casou com uma mulher que, aos olhos dele, não tinha mais utilidade. Sem o apartamento na Barra para servir de garantia para seus negócios fracassados, o que sobrava daquele casamento? Apenas 2 estranhos unidos pela ganância e separados pela falência. Engraçado como as máscaras não resistem ao primeiro vento de verdade, pensei, encostando a cabeça no vidro frio do ônibus. Minha mente voltou para Penedo. Eu conseguia quase sentir o cheiro da terra úmida da minha pequena horta e o som do riacho que passava perto da minha casa. Penedo era real. O trabalho de costureira era real. Aquele apartamento na Barra era apenas um cenário de uma peça de teatro que Tarsila insistiu em encenar, e da qual ela tentou me expulsar como se eu fosse um figurante mal vestido. No meio da viagem, o ônibus fez uma parada em um posto de conveniência perto de Itaguaí. Desci para esticar as pernas e comprar um café. Enquanto esperava na fila, notei uma senhora sentada em um banco, segurando uma sacola de retalhos. Ela me lembrou de mim mesma há 10 anos, quando eu viajava para o Rio apenas para levar comida pronta para Tarsila, para que ela não gastasse o dinheiro dos livros com lanche. Eu costumava sentir orgulho daquilo. Eu achava que o meu sacrifício era a prova máxima de amor.
Mas, ali naquele posto, com café amargo nas mãos, percebi que eu havia cometido um erro comum. Eu ensinei Tarsila a voar, mas nunca ensinei a ela a importância de manter os pés no chão que a sustentava. Eu a protegi tanto da dureza da vida que ela acabou se tornando dura com quem a protegeu. Justiça nem sempre é sobre punir, murmurei para mim mesma. Às vezes, é sobre devolver a realidade para quem vive de fantasia. Peguei o celular uma última vez antes de cruzar a divisa para a região das Agulhas Negras. Havia uma mensagem de um número desconhecido. Era o investidor de Niterói. Dona Socorro, o pagamento integral da venda foi processado. O valor total estará disponível na sua conta amanhã de manhã, conforme o acordado. Parabéns pelo negócio. Aquele número na minha conta bancária não era apenas dinheiro. Era a minha aposentadoria. Era a possibilidade de nunca mais ter que costurar até às 3 da manhã para pagar o IPVA de uma filha que tinha vergonha de mim. Era a minha liberdade. Olhei para o horizonte, onde as montanhas de Minas e do Rio começavam a se encontrar. Eu estava voltando para casa, mas não como a mãe humilhada que saiu de lá de madrugada. Eu estava voltando como a dona do meu próprio destino. Você que está me ouvindo agora no Afonso Story, eu disse mentalmente, como se pudesse falar com cada um de vocês. Quantas vezes você se anulou para fazer alguém brilhar, apenas para ser ignorado quando essa pessoa chegou ao topo? Inscreva-se no nosso canal agora. Não deixe sua história ser escrita por quem não valoriza o seu suor. Clique no botão e ative o sininho, porque no próximo capítulo, eu vou mostrar o que eu fiz com esse dinheiro e como a Tarsila tentou uma última cartada desesperada para me impedir. O ônibus deu a partida. O motor roncou forte, subindo a serra. O sol estava se pondo, tingindo o céu de um laranja profundo, quase da cor da linha de seda que usei no primeiro vestido que fiz para Tarsila. Eu fechei os olhos, e pela primeira vez em décadas, não pensei no que precisava ser costurado amanhã. Pensei no que eu queria viver. A viagem de volta estava apenas começando, e o destino final não era Penedo, mas a paz de espírito que ninguém mais poderia me tirar. Tarsila e seu círculo especial que ficassem com as cinzas do que sobrou. Eu estava levando comigo fogo que reconstruiria tudo. O ônibus finalmente estacionou na rodoviária de Resende sob um céu cravejado de estrelas. O ar da serra era mais leve, mais honesto. Peguei um táxi para o curto trajeto até Penedo. Enquanto o carro subia as ladeiras cercadas por chalés de estilo finlandês e jardins bem cuidados, senti que estava entrando em um santuário. Minha casinha, com as paredes pintadas de um azul suave e a varanda cheia de samambaias, me esperava como um abraço. Assim que abri a porta, o cheiro de tecido novo e lavanda me atingiu. Era o cheiro da minha vida. Mas o silêncio não durou muito. Meu celular tocou. Não era Tarsila, nem a víbora da Zildete. Era um número fixo do Rio de Janeiro. Dona Socorro. É o querubim, aqui da portaria. Sentei-me na minha poltrona de balanço, aquela onde passei tantas noites pregando botões. Diga, querubim, como estão as coisas por aí? Olha, Dona Socorro, eu trabalho neste prédio há 15 anos e nunca vi nada igual. A voz dele estava carregada de uma mistura de espanto e aquela satisfação secreta de quem vê a arrogância ser derrubada. Depois que a senhora saiu, o tempo fechou. O tal do Sr. Van Clayton desceu bufando, gritando no celular com o advogado. Mas o senhor que veio com ele, o pai, apareceu logo depois com uma cara de quem tinha visto um fantasma. Eu fechei os olhos, imaginando a cena. E a Tarsila, querubim? Ah, a dona Tarsila. Ela desceu logo atrás, carregando 2 malas de grife, mas estava descalça. A senhora acredita? Parecia que tinha perdido o rumo. A dona Zildete não esperou ninguém. Pegou um táxi de aplicativo, nada de carro preto com motorista hoje, e saiu sem nem olhar para trás. Mas o pior foi agora há pouco, Dona Socorro. O que houve? O oficial de justiça chegou com os novos proprietários, os investidores de Niterói. Eles não quiseram saber de conversa. Trouxeram uma equipe de limpeza e um chaveiro. Como a senhora deu a ordem de venda com desocupação imediata por quebra de contrato, eles trocaram as fechaduras em 20 minutos. O Sr. Van Clayton tentou impedir, disse que tinha direitos, mas o advogado dos investidores mostrou o documento que a senhora assinou. Ele saiu daqui carregando uma caixa de papelão com os sapatos dele. Foi uma cena especial,
como eles gostam de dizer. Agradeci ao querubim e desliguei. Pessoas especiais. O termo agora soava como uma piada de mau gosto. Tarsila achava que o mundo se curvaria à sua nova linhagem, mas o mundo só respeita quem tem as chaves na mão. E as chaves, agora, pertenciam a estranhos que viam aquele apartamento apenas como números em uma planilha. Amanhã, o dinheiro estaria na minha conta. O valor da venda de um imóvel de luxo na Barra da Tijuca, livre de impostos e comissões, era uma fortuna para uma mulher que aprendeu a viver com o lucro de bainhas e ajustes. Eu não sentia prazer no sofrimento da minha filha, mas sentia um alívio profundo na minha própria libertação. Durante anos, eu fui o banco, o seguro-saúde e o suporte emocional de Tarsila, enquanto ela me relegava ao papel de segredo vergonhoso. Agora, o banco estava fechado. Levantei-me e fui até a minha máquina de costura. Passei a mão pelo metal frio da Singer. Aquela máquina havia pago a faculdade dela. Aquela máquina havia sustentado a farsa por tempo demais. Agora, murmurei, você vai costurar algo para mim. Eu já tinha o plano. Em Resende, havia um galpão antigo perto do centro, um lugar que pertenceu a uma tecelagem que faliu nos anos 90. Eu sempre passava por lá e imaginava o que poderia ser feito. Com uma fração do dinheiro da venda, eu poderia comprar aquele galpão. Poderia reformá-lo. Poderia criar a cooperativa Ponto de Honra. Imaginei as mulheres de Penedo e Resende, mulheres como eu, com as costas curvadas e os olhos cansados, tendo um lugar onde o trabalho delas fosse valorizado. Onde elas não fossem apenas a costureira de fora, mas sócias de um futuro. Onde nenhuma delas precisasse ser escondida por filhos que ascenderam socialmente. Mas antes de eu construir o meu novo mundo, eu sabia que teria que enfrentar o último suspiro do velho mundo da Tarsila. Eu conhecia minha filha. Ela não aceitaria a derrota tão facilmente. Ela tentaria a última arma de todo filho ingrato, a chantagem emocional. Peguei o celular e vi que as mensagens haviam mudado de tom. Mãe, eu estou em um hotel barato perto da rodoviária. O Van Clayton me deixou. Ele disse que o casamento foi um erro porque eu não sou quem eu disse que era. Você destruiu a minha vida. Você está feliz agora? Eu não tenho para onde ir. Eu li a mensagem 3 vezes. Você destruiu a minha vida. Não. Tarsila. Você construiu uma vida de papel e o fogo da verdade a consumiu. Eu apenas parei de carregar o balde de água para apagar os seus incêndios. Você que está acompanhando essa trajetória aqui no Afonso Story, eu disse, olhando para o reflexo na janela escura, você acha que eu fui cruel? Ou você entende que há momentos em que o amor exige que a gente solte a mão para que o outro aprenda a andar, mesmo que seja tropeçando no próprio orgulho? Se você está do meu lado, inscreva-se no canal agora. No próximo capítulo, o encontro final. Tarsila virá a Penedo, não para pedir perdão, mas para tentar roubar o que sobrou. E você não vai acreditar na recepção que eu preparei para ela. Coloquei o celular no modo avião. Pela primeira vez em décadas, eu ia dormir sem me preocupar com o amanhã. O dinheiro era meu. O galpão seria meu. E a minha dignidade? Essa eu nunca havia perdido, apenas deixado guardada sob o peso da ingratidão. O silêncio de Penedo era, finalmente, a minha canção de ninar. O amanhecer em Penedo foi silencioso, mas a paz era apenas uma ilusão de ótica. Eu estava na cozinha, coando café no pano, quando ouvi o barulho metálico de um carro freando bruscamente diante do meu portão de madeira. Eu não precisei olhar pela janela para saber quem era. O som daquela batida de porta, seca, violenta, carregada de fúria, era um som que eu conhecia bem. Era o som da frustração de quem sempre teve tudo e agora não tinha nada. Tarsila não bateu na porta. Ela a empurrou. Ela ainda usava a mesma roupa do dia anterior, mas o linho caro agora estava amassado, manchado de rímel e poeira. O brilho da advogada de elite havia sido substituído por uma palidez desesperada. Atrás dela, para minha surpresa, estava Van Clayton. Ele parecia um bicho acuado, com os olhos vermelhos e o cabelo desgrenhado, longe da imagem de herdeiro que ostentava no apartamento da Barra. Você enlouqueceu, mãe? Você tem noção do que você fez? Tarsila gritou, entrando na minha cozinha como um furacão. O hotel onde estávamos. O cartão do Van Clayton foi recusado. A Zildete bloqueou tudo. Estamos na rua por sua causa.
Eu continuei mexendo o café, sem pressa. O vapor subia, aquecendo meu rosto. Bom dia para você também, Tarsila. Olá, Van Clayton. Pensei que estivessem a caminho de Gramado. O clima lá deve estar ótimo para pessoas especiais. Pare com esse deboche. Van Clayton interveio, a voz trêmula. A senhora vendeu um imóvel que estava sendo usado como garantia de boa-fé em transações comerciais. Eu perdi investidores ontem. Eu posso processar a senhora por danos morais e materiais. Eu finalmente deixei a colher de lado e me virei. O olhar que dei a ele foi o mesmo que dou a um tecido podre que não serve nem para pano de chão. Processar? Com que dinheiro, rapaz? Você acabou de dizer que seu cartão foi recusado. E sobre boa-fé? É muita coragem falar nisso quando você usou um bem que não era seu para enganar terceiros. Se eu fosse você, Van Clayton, ficaria bem quieto antes que eu decida entregar o histórico de dívidas do condomínio que eu paguei no seu lugar para os seus tais investidores. Ele recuou um passo, a arrogância murchando diante da lógica fria. Mas Tarsila não se calaria tão fácil. Ela avançou até a mesa, batendo as mãos na madeira que eu tanto cuidei. Mãe, chega de teatro. Eu sei que o dinheiro caiu na sua conta hoje de manhã. Eu vi o extrato no aplicativo que ainda está logado no meu tablet. São milhões. Você não precisa de nada disso para viver aqui nesta casinha de boneca em Penedo. Me dá metade. Agora. É o mínimo pelo que você me fez passar na frente da minha sogra. Eu senti uma pontada no coração, não de tristeza, mas de uma decepção tão profunda que beirava o luto. Ela não veio me abraçar. Ela não veio pedir desculpas pela humilhação que me impôs. Ela veio para fazer um inventário da minha sobrevivência. A tensão está subindo e o jogo virou aqui em Penedo. Se você acredita que o respeito entre pais e filhos não tem preço e quer ver como eu respondi a essa audácia da Tarsila, inscreva-se agora no Afonso Story. Sua inscrição é o que nos permite continuar contando histórias de quem não aceita ser pisado. Clique no botão agora. Tarsila me olhava com uma ganância que eu nunca quis ver. E então? Vai me dar o que é meu por direito, ou vou ter que chamar um advogado para contestar a venda por incapacidade mental sua? Aquela foi a gota d'água. Incapacidade mental. Ela estava disposta a me declarar louca para colocar as mãos no dinheiro que eu ganhei com o suor de décadas. O que você faria se sua própria filha tentasse te declarar incapaz apenas para roubar sua aposentadoria? Conte sua opinião nos comentários aqui embaixo e faça parte da família Afonso Story clicando no botão de se inscrever. Quero saber de que lado vocês estão. Eu me levantei. Embora fosse mais baixa que ela, naquele momento, eu me senti uma gigante. Incapacidade mental, Tarsila. Minha mente nunca esteve tão sã. Sã o suficiente para entender que eu criei um monstro. Você quer o dinheiro? O dinheiro já tem destino. Eu já dei o lance inicial no galpão da antiga tecelagem de Resende. Vou abrir uma cooperativa. Vou dar emprego para mulheres que você provavelmente chamaria de faxineiras ou pessoas não especiais. Van Clayton riu, uma risada nervosa e ácida. Uma cooperativa de costura? Você vai jogar milhões fora com linhas e agulhas enquanto nós poderíamos investir em fundos imobiliários? Você é uma ignorante, velha. A máscara caiu por completo aqui. Para apoiar histórias onde a dignidade vence a ganância, inscreva-se no Afonso Story. Sua inscrição nos ajuda a mostrar que o valor de uma pessoa não está no que ela possui, mas no que ela constrói. Eu caminhei até a porta e a abri totalmente, deixando o ar puro de Penedo entrar e expulsar o cheiro de desespero que eles trouxeram. Fora da minha casa. Os dois. Eu não vou embora sem o meu dinheiro. Tarsila gritou, começando a abrir as gavetas da minha cozinha, procurando por Deus sabe o quê. Talvez as chaves, talvez a pasta de couro. Ela estava fora de si. Tarsila, pare! Eu ordenei, e minha voz saiu com uma autoridade que a fez congelar. Se você tocar em mais um objeto desta casa, eu chamo a polícia de Penedo. E o delegado aqui é meu cliente há 10 anos. Ele sabe muito bem quem eu sou e quem é você. Você quer falar de círculo especial? Pois saiba que o meu círculo especial é feito de gente honesta que me protege. O seu círculo. Bem,
O seu círculo acaba de te deixar na calçada com 2 malas de luxo vazias. Van Clayton puxou Tarsila pelo braço. Ele percebeu que ali, no meu território, as leis eram outras. Vamos, Tarsila. Não adianta falar com ela. Ela está possuída pelo rancor. Não é rancor, Van Clayton, eu disse, enquanto eles caminhavam em direção ao carro sob o olhar curioso dos vizinhos que começavam a sair para ver a confusão. É apenas o fim da caridade. A festa acabou. O carro arrancou, deixando uma nuvem de poeira para trás. Eu fiquei ali, parada no portão, vendo o veículo sumir na curva da estrada. Minhas pernas tremiam um pouco, mas meu coração estava em paz. O círculo especial da Tarsila está descobrindo que o asfalto é duro para quem não tem base. Não saia daí e clique no sininho do Afonso Story para acompanhar cada detalhe dessa reviravolta no capítulo final. O que será que acontece quando a ganância encontra a porta fechada? Voltei para dentro. O café ainda estava quente. Tomei um gole longo, sentindo o sabor da minha vitória silenciosa. Tarsila achou que eu era o degrau que ela poderia apagar. Ela só esqueceu que, se você apaga o degrau de baixo enquanto ainda está subindo, a queda é inevitável. Peguei o telefone e liguei para o corretor de Resende. Pode preparar a documentação do galpão. O ponto de honra vai abrir as portas antes do que eu imaginava. Eu tinha muito trabalho pela frente. E, desta vez, cada ponto, cada costura e cada bainha seriam feitos para construir um futuro onde ninguém, absolutamente ninguém, seria chamado de não especial novamente. O sol de Resende brilhava sobre a fachada descascada do antigo galpão da tecelagem, mas eu não via poeira ou abandono. Eu via um palácio. Ali, diante daquelas portas de ferro imensas que rangiam com a história de milhares de operários que já haviam passado por elas, eu segurava a escritura definitiva. O papel era pesado, frio, mas nele estava impresso o nome que Tarsila tentou apagar da elite carioca, Afonso Socorro de Jesus. Eu não estava sozinha. Ao meu lado, o corretor entregava as chaves com respeito que nunca recebi nos corredores de mármore da Barra da Tijuca. Dona Socorro, o espaço é seu. O que a senhora pretende fazer com tanto espaço? Ele perguntou, curioso. Vou costurar o futuro, meu filho. Um ponto de cada vez. Abri o portão principal. O som do metal ecoou pelo galpão vazio, um estrondo que parecia anunciar ao mundo que a dona da casa havia chegado. O pé direito era alto, as janelas deixavam entrar colunas de luz dourada onde a poeira dançava. Imaginei imediatamente as fileiras de mesas, as máquinas industriais modernas e, acima de tudo, as mulheres. Mas o meu momento de paz foi interrompido por um movimento na entrada. Eu não precisei me virar para saber que a sombra do passado havia me seguido até ali. Tarsila estava parada no limite da calçada, hesitante. Ela não tinha mais o carro de Van Clayton, tinha vindo de táxi, e suas malas, aquelas malas de grife que ela tanto ostentava, agora pareciam fardos pesados demais para seus braços finos. Mãe! A voz dela estava rouca. Não era a voz da advogada arrogante, mas a voz da criança que, anos atrás, me chamava quando tinha pesadelos. O Van Clayton me deixou. Ele me deixou na rodoviária de Resende com essas malas. Ele disse que o pai dele deserdou ele por causa do escândalo do apartamento e que ele não pode carregar o peso morto de uma esposa sem conexões. Eu a olhei de longe. O contraste era brutal. Eu, dentro do meu galpão, cercada por luz e propósito. Ela, na calçada, cercada pelo vazio de uma vida construída sobre mentiras. Peso morto, eu repeti, a palavra amarga na minha boca. Foi exatamente assim que você me tratou no seu casamento, Tarsila. Como um peso morto que precisava ser descartado para você flutuar no seu círculo especial. Eu errei, mãe. Eu sei que errei. Mas olha para esse lugar. É um lixo. Você jogou o nosso futuro fora por causa de um galpão velho e mofado? Por favor, ainda dá tempo de cancelar. A gente pega o que sobrou do dinheiro, volta para o Rio, aluga algo menor no Leblon, a gente reconstrói. A cegueira dela era fascinante e triste. Ela ainda achava que o objetivo da vida era parecer, não ser. A tensão chegou ao seu limite absoluto. Tarsila ainda tenta arrastar a mãe para o abismo das aparências, mesmo depois de ser abandonada por quem ela tanto defendeu. Se você acha que a Socorro deve dar uma segunda chance ou se ela deve focar no seu sonho,
Inscreva-se agora no Afonso Story. Queremos chegar a 100.000 inscritos para mostrar que a dignidade vale mais que qualquer cobertura na barra. Clique no botão de se inscrever. Eu caminhei até o centro do galpão. Não existe a gente, Tarsila. Existe o eu que trabalhou e o você que desperdiçou. Este galpão não é um lixo. É o ponto de honra. Aqui, na próxima semana, 20 mulheres da nossa comunidade começarão a produzir enxovais para exportação. Eu já fechei a parceria com a cooperativa de Niterói. Tarsila entrou no galpão, o salto agulha batendo no cimento áspero. Exportação? Costura. Você quer que eu seja o quê? A secretária da sua oficina? Mãe, eu sou advogada. Eu estudei para estar nos tribunais, não num chão de fábrica. Então vá para os tribunais, Tarsila, eu respondi, com uma calma que a irritou mais do que qualquer grito. Vá defender os Van Claytons deste mundo. Vá procurar a Zildete e peça um emprego. Ah, esqueci. A Zildete trocou o número de telefone e está sendo processada por estelionato sentimental pelo próprio condomínio onde morava, não é? Tarsila parou. O choque em seu rosto confirmou que ela já sabia da queda da sogra. O castelo de cartas havia caído para todos. Vocês estão vendo como o destino cobra cada centavo de quem vive de mentiras? A queda de Zildete Van Clayton é apenas o começo da justiça. Para não perder o desfecho dessa história e descobrir o que a Socorro preparou para o destino final da filha, inscreva-se no Afonso Story. Ative o sininho, porque a lição de moral está apenas começando. Cheguei perto dela. O cheiro do perfume caro dela estava desaparecendo, dando lugar ao cheiro de cansaço. Eu vou te dar uma escolha, Tarsila. A única que eu vou te oferecer. Eu não vou te dar dinheiro. Eu não vou comprar outro apartamento para você morar com maridos preguiçosos. Mas eu tenho um quarto nos fundos da minha casa em Penedo. E tenho uma vaga aqui no galpão. Não como advogada, porque você ainda não provou que tem ética para exercer a profissão. Mas como aprendiz de logística. Você vai aprender a contar estoque, a carregar fardos e a entender o valor de cada linha que entra nesta fábrica. Você quer que eu trabalhe como uma operária? Ela perguntou, horrorizada. Eu quero que você trabalhe como uma mulher honesta. Algo que, pelo visto, você nunca foi. Se aceitar, a porta está aberta. Se não aceitar, as suas malas estão ali na calçada. O táxi ainda deve estar na esquina. Tarsila olhou para as próprias mãos, as unhas impecáveis que nunca lavaram uma louça. Depois, olhou para a imensidão do galpão. Ela estava no limite. Sem marido, sem sogra, sem status, e agora, sem o luxo que eu financiei. O que você faria no lugar da Tarsila? Engoliria o orgulho para recomeçar do zero com a mãe que você humilhou, ou tentaria sorte sozinha na cidade grande, mesmo sem um tostão? Deixe seu comentário aqui embaixo. Eu leio todos os relatos e quero saber a opinião de vocês sobre esse castigo. Inscreva-se no Afonso Story. Eu não esperei a resposta dela. Virei as costas e comecei a medir o espaço onde ficaria a mesa principal. O som da fita métrica esticando era o único som que importava. Eu estava medindo o meu novo mundo. Tarsila ficou parada na porta por um longo tempo. O sol começou a baixar, criando sombras longas no galpão. Por um momento, eu pensei que ela iria embora, que o orgulho dela seria mais forte que a fome. Mas então, ouvi o som arrastado das malas sobre o cimento. Ela entrou. Não disse uma palavra. Apenas encostou as malas na parede e sentou-se no chão, cobrindo o rosto com as mãos. O silêncio dela era sua primeira lição. A primeira regra do ponto de honra, Tarsila, eu disse, sem parar o que estava fazendo, é que aqui ninguém é especial. Aqui, todo mundo é essencial. Amanhã, às 6 da manhã, a gente começa. Traga sapatos confortáveis. O mármore grego ficou no rio. Aqui, o que brilha é o trabalho. Eu sabia que o caminho para a redenção dela seria longo. Talvez ela nunca mudasse de verdade. Mas, pela primeira vez na vida, eu não estava preocupada com o futuro dela. Eu estava ocupada demais vivendo o meu. A escritura da liberdade estava assinada. E o primeiro ponto do meu novo bordado estava apenas começando a ser dado. A primeira semana no galpão ponto de honra não foi marcada por flores,
mas por poeira, suor e o som ensurdecedor da realidade. Tarsila, que antes só frequentava salas com ar-condicionado e café gourmet, agora estava ajoelhada no chão de cimento, separando retalhos por cor e textura. Suas mãos, que antes ostentavam anéis de brilhantes, agora tinham pequenos cortes e manchas de graxa das caixas de madeira que ela precisava descarregar. Eu a observava de longe, da minha mesa de corte. Não havia prazer no meu olhar, apenas a observação fria de um processo necessário. Tarsila estava passando por um despejo da alma. Ela precisava perder a casca da doutora Tarsila para encontrar a mulher que ela esqueceu de ser. No terceiro dia, o barulho do portão de ferro interrompeu o ritmo das máquinas que eu já havia instalado. Era um som conhecido. Um carro de luxo encostou na entrada, mas não era um carro novo. Era o veículo de Van Clayton, mas estava sujo, com um amassado na lateral e um adesivo de vende-se no vidro traseiro. Van Clayton desceu. Ele não tinha mais o pijama de seda, mas o terno que usava parecia largo demais, como se ele tivesse encolhido sob o peso das dívidas. Ele entrou no galpão olhando em volta com nojo, até encontrar Tarsila sentada entre fardos de algodão bruto. Tarsila! Mas que degradante! Ele exclamou, sem nem notar a minha presença de imediato. O que você está fazendo nesse chiqueiro? Eu procurei você em Penedo e me disseram que você estava aqui, trabalhando como uma servente. Tarsila levantou o rosto. Havia uma mancha de fuligem na sua bochecha. Van Clayton? O que você quer aqui? Você me deixou na rodoviária. Disse que eu era um peso morto. Ponto. Ele mudou o tom instantaneamente. A voz ficou mansa, aquela voz de vendedor de ilusões que ele usava para enganar investidores. Eu estava nervoso, querida. A pressão da Zildete, os bloqueios judiciais. Eu não estava em mim. Mas olha, eu tive uma ideia brilhante. O pai de um amigo tem um esquema de exportação de têxteis. Se a sua mãe nos der uma parte do dinheiro da venda do apartamento, podemos entrar como sócios majoritários. É a nossa chance de voltar para o topo. Eu dei 3 passos à frente, saindo da sombra das prateleiras. O topo de um prédio de areia, Van Clayton. Porque é só isso que você sabe construir. Ele estremeceu ao me ver. Dona Socorro, veja bem, é um negócio legítimo. A senhora tem um galpão, eu tenho os contatos. Vamos esquecer o que passou. Família é para essas coisas, não é? Família, Van Clayton, é quem segura sua mão quando você não tem nada na conta. Você soltou a mão da Tarsila no primeiro sinal de chuva. Agora que você viu que eu tenho capital, você volta falando em família? A cara de pau deste homem é inacreditável, não é mesmo? Eu disse, olhando para você que me assiste agora. Ele humilhou a sogra, abandonou a esposa na rodoviária e agora volta querendo ser sócio do suor alheio. O que você faria? Daria uma vassourada nele ou chamaria a polícia? Deixe sua resposta nos comentários e inscreva-se no Afonso Story para não perder o momento em que a Tarsila finalmente abre os olhos. Tarsila se levantou. Ela limpou as mãos no avental de brim grosso que eu a obriguei a usar. Ela olhou para Van Clayton, e depois olhou para mim. Por um segundo, o silêncio no galpão foi absoluto. As outras costureiras pararam suas máquinas, sentindo que o destino daquela empresa, e daquelas vidas, estava sendo decidido ali. Van Clayton, Tarsila começou, a voz firme de um jeito que eu não ouvia há anos. Eu passei os últimos 5 anos tentando ser a mulher que você e sua mãe queriam. Eu menti sobre minha mãe, eu tive vergonha da minha origem e eu usei o dinheiro dela para pagar as suas futilidades. E o que eu ganhei? Um adeus em um banco de rodoviária. Mas meu amor, foi um erro passageiro. Ele tentou pegar a mão dela. Tarsila recuou. Erro passageiro foi o nosso casamento. Este galpão pode ser mofado e um chiqueiro para você, mas aqui o chão é firme. E o dinheiro da minha mãe não vai entrar em nenhum esquema seu. Agora, por favor, saia. Eu tenho um carregamento de zíperes para conferir e o meu horário de almoço já acabou. Van Clayton ficou boquiaberto. A manipulação dele, que sempre funcionou com a Tarsila deslumbrada, bateu em uma parede de dignidade recém-descoberta. Ele olhou para mim, esperando que eu o defendesse, ou talvez esperando que eu sentisse pena. Você ouviu a moça, rapaz, eu disse, apontando para o portão de ferro.
O peso morto aqui é você. E o meu galpão não aceita lixo. Ele saiu esbravejando, prometendo processos que nunca viriam, pois ele mal tinha dinheiro para o combustível do carro amassado. O som do motor dele se afastando foi como uma música de encerramento para um capítulo sombrio. Tarsila voltou para os seus fardos. Ela não chorou. Ela apenas continuou o trabalho. Vocês viram a força de um não bendito? Perguntei para a câmera do meu celular, gravando mais um trecho para vocês. A Tarsila está começando a entender que o brilho do mármore não chega aos pés do brilho de quem se respeita. Se você também já teve que dizer um basta para alguém interesseiro, inscreva-se no Afonso Story. Clique no botão de se inscrever para batermos nossa meta e mostrarmos que história de superação é o que o Brasil quer ver. Aproximei-me de Tarsila e coloquei a mão no ombro dela. O lanche está na mesa, filha. Hoje tem pão com queijo de Penedo e café fresco. Ela olhou para mim e, pela primeira vez em muito tempo, deu um sorriso pequeno, mas verdadeiro. Obrigada, mãe. Eu nunca imaginei que o cheiro de café de coador pudesse ser melhor que o de cápsula importada. É o cheiro da verdade, Tarsila. Ele demora a ser apreciado, mas depois que você sente, nunca mais aceita o cheiro de mentira. O trabalho continuou. O galpão Ponto de Honra não era apenas uma fábrica de roupas. Era uma fábrica de novas chances. E, enquanto as agulhas subiam e desciam, eu sabia que a costura da vida de Tarsila estava finalmente ficando firme. 3 meses haviam se passado desde que o portão de ferro do galpão se abriu pela primeira vez. O cheiro de poeira e abandono fora substituído pelo aroma de tecido novo, óleo de máquina e o café fresco que nunca faltava na mesa comum. O Ponto de Honra não era mais apenas um sonho de uma costureira vingativa. Era o coração pulsante de Resende. Eu estava na minha pequena sala envidraçada, observando o movimento. 25 mulheres trabalhavam em sincronia. O som das máquinas industriais era como uma orquestra. E, no centro de tudo, estava Tarsila. Ela não usava mais os vestidos de seda da Barra. Vestia uma calça jeans resistente e uma camiseta com a logo da cooperativa. Seus cabelos estavam presos em um coque prático e, no pescoço, em vez de colares de ouro, carregava uma fita métrica. Ela era responsável pela logística e pelos contratos. Sua formação em direito, que antes servia para sustentar mentiras, agora era a arma que protegia as nossas costureiras de contratos abusivos de fornecedores. Mãe, os documentos da exportação para a França acabaram de ser validados, disse Tarsila, entrando na sala com um brilho no olhar que nenhum diamante da Zildete jamais conseguiu dar. O pagamento entra na conta da cooperativa na sexta-feira. Todas as mulheres vão receber o bônus de produtividade. Eu sorri, sentindo um calor no peito que não vinha do café. Você fez um bom trabalho, filha. Seu pai teria orgulho de ver o que você se tornou. Ela baixou o olhar por um segundo, a voz ficando mais suave. Eu demorei para entender que o orgulho não vem do que os outros pensam de nós, mas do que nós sabemos sobre nós mesmas. Obrigada por não ter desistido de mim, mesmo quando eu te dei todos os motivos do mundo. A transformação é real e o sucesso chegou para quem acreditou no trabalho. Se você se emocionou com essa volta por cima da Tarsila e quer ver como o bem sempre vence, inscreva-se agora no Afonso Story. Estamos chegando à marca histórica de inscritos e você faz parte dessa família. Clique no botão de se inscrever. Mas a vida tem um jeito curioso de fechar ciclos. Naquela tarde, recebi uma visita inesperada. Não foi Van Clayton, aquele havia sumido no mundo das dívidas e dos processos. Quem apareceu no portão foi o Querubim, o porteiro do prédio da Barra. Ele estava de passagem por Resende para visitar um parente e decidiu me procurar. Sentamos para tomar um café. Ele me contou as fofocas que eu já nem fazia questão de saber, mas que serviam como um lembrete. Dona Socorro, o prédio não é o mesmo. A dona Zildete. Bem, a senhora soube? Ela foi despejada daquele apartamento alugado no Leblon. Parece que ela tentou dar um golpe em uma imobiliária e acabou perdendo o pouco que restava. Vi uma foto dela em um desses sites de fofoca social. Ela parecia tão pequena, Dona Socorro. Sem as joias e o salão de beleza, ela é só uma mulher amargurada. Ouvi tudo em silêncio. Não senti alegria. Senti apenas o peso da justiça. Zildete colheu exatamente o que plantou, a solidão dos que desprezam os outros.
E o apartamento da senhora? Perguntou Querubim. Não é mais meu, Querubim. É de um escritório que gera empregos. E o dinheiro dele está aqui, nestas máquinas e na dignidade destas mulheres. O destino de quem planta vento é colher tempestade. A queda de Zildete é o último aviso para quem acha que pode pisar nos outros e sair impune. Você concorda com o fim da vilã? Deixe seu comentário justiça aqui embaixo e inscreva-se no Afonso Story para não perder o grande final desta saga. Quando Querubim foi embora, Tarsila se aproximou de mim. Ele falou dela, não foi? Da Zildete. Falou. Ela perdeu tudo, Tarsila. Minha filha olhou para o galpão, para as mulheres que riam enquanto guardavam seus materiais para o fim do expediente. Engraçado, mãe. Eu achei que, se perdesse o meu status, eu também perderia tudo. Mas hoje, morando naquele quartinho em Penedo e trabalhando aqui com você, eu sinto que, pela primeira vez, eu tenho algo que ninguém pode me tirar. Eu tenho a minha honra. Eu peguei uma pequena caixa de veludo que estava na minha gaveta. Era um gesto que eu planejava há semanas. Tarsila, abra isso. Dentro, não havia um anel de brilhantes. Havia um broche de prata em formato de agulha, feito por um artesão local. Este é o símbolo da nossa cooperativa. Eu quero que você o use. Você não é mais minha aprendiz. Você é minha sócia. O ponto de honra também é seu. As lágrimas que Tarsila derramou ali não eram de tristeza. Eram de limpeza. Ela me abraçou, um abraço de verdade, sem pressa, sem o medo de ser vista por pessoas especiais. Esta história de perdão e reconstrução está chegando ao fim, mas o legado da Socorro está apenas começando. Você já perdoou alguém que te magoou profundamente? Compartilhe sua história conosco nos comentários. Sua experiência pode ajudar outros seguidores do Afonso Story. E não esqueça, inscreva-se para o nosso vídeo especial de encerramento. Enquanto o sol se punha atrás das montanhas de Penedo, eu apaguei as luzes do galpão. O silêncio agora não era de solidão, mas de dever cumprido. Eu entrei no meu carro, um modelo simples, mas pago com meu próprio esforço, e dirigi para casa com minha filha ao meu lado. O jantar seria simples: arroz, feijão e a liberdade de poder olhar no espelho e reconhecer a mulher que estava ali. A costureira de Resende tinha vencido. E a herança que eu deixaria para Tarsila não era feita de tijolos na Barra da Tijuca, mas de uma fibra que nenhuma tesoura do mundo seria capaz de cortar. 1 ano. 12 meses exatos desde que o primeiro rolo de tecido entrou naquele galpão em Resende. Hoje, o cenário era outro. O ponto de honra não era mais apenas uma cooperativa local, tornou-se um símbolo de resistência e qualidade. Na fachada, o letreiro em metal escovado brilhava sob o sol, e o pátio, antes vazio, agora vivia cheio de caminhões de logística prontos para distribuir nossa produção para as boutiques mais sofisticadas do país. Eu estava no mezanino, observando a festa de aniversário de 1 ano da empresa. As mesas estavam postas com toalhas bordadas por nós mesmas. O som das máquinas havia parado por algumas horas para dar lugar às risadas das 50 mulheres que agora compunham o nosso quadro. Tarsila subiu as escadas, segurando um tablet e uma pasta. Ela vestia um blazer bem cortado, costurado aqui mesmo, e seu semblante exalava uma paz que o dinheiro da Barra da Tijuca nunca pôde comprar. Mãe, você precisa ver isso, ela disse, estendendo o tablet. A revista de economia quer fazer uma capa sobre o fenômeno ponto de honra. Eles nos chamaram de um modelo de negócio humano que desbancou as grifes vazias. Eu olhei para a tela e depois para ela. Você sabe o que isso significa, não sabe? Vão querer saber a nossa história. A história completa. Tarsila segurou minha mão. Seus dedos agora tinham a textura de quem conhece o trabalho, e ela não tinha mais vergonha disso. Eu já dei a resposta, mãe. Disse que a história começou com uma costureira que sabia o valor de cada ponto, e uma filha que precisou perder tudo para ganhar uma vida de verdade. Não temos mais nada a esconder. O sucesso é a melhor resposta para quem duvidou de você. Chegamos ao capítulo final desta jornada emocionante. Se você acompanhou a Socorro desde aquele casamento amargo até esta vitória brilhante, inscreva-se agora no Afonso Story. Batemos nossa meta de inscritos graças a você. Clique no botão e deixe seu amém nos comentários se você acredita que a honestidade sempre vence.
Enquanto celebrávamos, o meu celular, agora o modelo moderno que Tarsila me ensinou a usar, recebeu uma notificação de um portal de notícias do Rio. Era uma nota pequena na coluna social, mas que parecia um ponto final colocado pelo destino. Ex-sociolite Zildete Albuquerque é vista em abrigo temporário após ser despejada de pensão em Santa Teresa. O filho, Van Clayton, segue com paradeiro desconhecido após múltiplas ordens de prisão por estelionato. Senti um aperto leve, mas passageiro. Não por pena deles, mas pela lembrança do quanto aquela energia negativa quase destruiu a minha família. O ciclo estava fechado. O círculo especial de Zildete agora era um círculo de solidão. Mãe, está tudo bem? Perguntou Tarsila. Está tudo ótimo, filha. Eu estava apenas lembrando que, na costura, se você não arrematar bem o fio, a peça inteira se desfaz. Eles não souberam arrematar a vida deles. Descemos para o pátio. Eu pedi a palavra. O silêncio caiu sobre o galpão. Olhei para aquelas mulheres, mães solo, jovens em busca do primeiro emprego, senhoras que o mercado havia descartado. Minhas companheiras, comecei, com a voz embargada. Este galpão foi construído com o valor de um apartamento de luxo, mas ele vale muito mais do que tijolos na Barra. Ele vale a nossa independência. Hoje, eu anuncio que o Ponto de Honra passará a ser uma fundação. Cada uma de vocês agora tem participação nos lucros e poder de decisão. Eu não sou mais a dona, nós somos as donas. O grito de alegria que ecoou pelo galpão foi o som mais bonito que já ouvi. Tarsila me abraçou forte. Ela sabia que aquele era o meu último ato de mestre, transformar a vingança em legado. Este é o momento que define o caráter de uma verdadeira heroína. Socorro não buscou apenas o próprio lucro, mas o crescimento de todos à sua volta. Se você se inspira em mulheres fortes como a Socorro, inscreva-se no Afonso Story e compartilhe este vídeo com alguém que precisa de forças para recomeçar. Ative o sininho para nossa próxima grande história. Ao final da tarde, quando todos já haviam ido embora, fiquei sozinha com Tarsila no portão. Ela olhou para a estrada que levava a Penedo. Mãe, o que você vai fazer agora que a fábrica está caminhando sozinha? Eu olhei para as minhas mãos. Elas ainda eram mãos de costureira, e sempre seriam. Vou voltar para minha varanda em Penedo, filha. Vou cuidar das minhas samambaia e, quem sabe, costurar uns vestidinhos de batizado. Mas desta vez, vou fazer isso por prazer, ouvindo o som do riacho e sabendo que a minha filha está aqui, sendo a mulher que eu sempre soube que ela poderia ser. Tarsila sorriu e me deu um beijo na testa. Eu te amo, mãe. De verdade. Sem máscaras. Eu também te amo, Tarsila. Mas amanhã, às 7, eu quero os relatórios de estoque na minha mesa, ouviu? Sócia ou não, a disciplina continua. Rimos juntas enquanto o carro subia a serra. O passado era um retalho guardado no fundo da gaveta. O futuro era uma peça inteira, branca e impecável, pronta para ser bordada com as cores da felicidade. E assim termina a nossa saga no Afonso Story. Obrigado por cada curtida, cada comentário e por cada vez que você torceu pela Socorro. A vida pode dar voltas, mas quem tem dignidade sempre encontra o caminho de casa. Inscreva-se para não perder nossa próxima história. Até a próxima, família!